Olá turma, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo explicativo sobre a etapa 8 do projeto integrador do módulo 3. Vamos lá? Então, nessa etapa, nós temos como desafio, então, calcular os índices, que existe uma fórmula que vocês podem observar quando eu mostrar ali a planilha que a gente vai utilizar como modelo. Tem uma fórmula bem simples para ser utilizada, várias fórmulas, na verdade, cada uma representando um índice específico, e o resultado desse índice é um indicador, tá? Então, o indicador ele representa um valor numérico, obviamente, que eu vou estar mostrando ali para vocês, mas não se trata somente de um valor numérico. Esse valor numérico ele também tem uma representatividade sobre um todo, sobre um negócio. E é mais ou menos nessa linha, nesse raciocínio, que eu gostaria de trabalhar com vocês o entendimento dessa atividade, dessa etapa, tá? Porque não adianta, por exemplo, vocês abrirem a planilha de modelo, né, olharem ali a fórmula que tem que ser aplicada, conseguirem calcular o indicador daquele índice em questão, mas depois na hora de criar um relatório, análise com base nesse índice, né, analisando os 2 anos, vocês não conseguirem colocar em palavras, de um modo claro e objetivo, como aquele índice está impactando a empresa. Tá? Então, calcular ali a fórmula é a metade da resposta. A outra metade é vocês conseguirem realmente traduzir aquilo que representa o índice. Tá? É mais ou menos esse o foco aqui da etapa 8. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui o arquivo, né? Tá ali grifado em azul, né? Clique aqui para baixar o modelo da planilha. Eu já tenho ela aberta aqui no meu computador. Estou com ela agora aqui na tela para vocês poderem observar. Tem 4 abas nessa planilha. Primeiro é o inventário, tá? Que é a primeira aba aqui da planilha. Segundo é o balanço patrimonial. Terceira aba é o DRE. E a quarta aba é a análise dos índices, tá? Então, é nessa aba aqui da análise dos índices que vocês vão calcular o resultado de cada um dos índices, colocando aqui o indicador que vocês encontraram. Tá? Tanto está marcado aqui, grifado na cor amarela. Tá? Vocês vão calcular o ano de 2023, porque o ano de 2022 já está calculado. Tá? E no lado aqui tem o relatório, que seria a análise dos índices da empresa, o ano, que é o nome da empresa ao qual vocês estão utilizando ali os dados, as informações das demonstrações contábeis para calcular esses índices. Tá? Então, o primeiro deles aqui é o índice de liquidez geral. Vocês podem observar que todos os cálculos ali que vocês vão fazer, não digo todos, mas eu diria ali que quase 90% desses cálculos, dessas fórmulas, é sempre uma divisão. Pode ser que tenha ali uma soma, uma subtração, mas sempre vai cair, o resultado final vai ser uma divisão. Tá? Então, não tem muito mistério, não tem muita complexidade em calcular a fórmula. Tá? Geralmente vai ser pegar um valor e dividir por outro. Pode ser que em alguns casos a gente tenha ali uma subtração antes de fazer a divisão. Pode ser. Talvez tenha ali uma multiplicação, mas nada que torne algo extremamente complexo de ser realizado. Não, totalmente plausível de vocês conseguirem fazer. O que pode ser mais difícil e complicado, e é algo até esperado, que vocês criem aqui o relatório com alguma certa dificuldade. Eu vou passar aqui depois para vocês algumas dicas de como vocês podem construir essa resposta. Tá? Primeiramente, a gente vai pegar aqui o índice de liquidez geral. Aqui a gente tem 2 informações, como eu comentei. É uma divisão? Ok, é uma divisão. Da parte de cima ali, que a gente tem o ativo circulante e o ativo realizável a longo prazo. Embaixo, temos o passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. Então, a gente tem uma divisão. Só que antes dessa divisão, a gente tem uma soma. São 2 valores sendo somados em cima e 2 valores sendo somados embaixo. Depois que somar esses valores, aí sim, a gente termina com uma divisão. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui do índice de liquidez geral, a gente tem primeiro que buscar a informação de qual é o valor do ativo circulante. Para saber o valor do ativo circulante, a gente vai lá no balanço patrimonial. Tá? Então, eu posso aqui criar uma fórmula. Puxo, na verdade, eu clico no igual, aqui no Excel, para dizer para o Excel que eu quero calcular uma fórmula. Tá? Então, eu clico no igual e vou lá buscar a informação que eu preciso. O ativo circulante mais
abro um parênteses aqui para eu conseguir, né, dizer para o Excel que eu quero primeiro somar e depois eu quero dividir. Tá? Então, primeiro eu vou somar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo. Então, vamos lá. O ativo circulante do ano de 2023, ele tem aqui o valor de 738.750. Eu sei que esse valor eu vou somar com o ativo realizável a longo prazo. O ativo realizável a longo prazo de 2023, está aqui embaixo. Realizável a longo prazo é o item 1 do não circulante. Valor de 10 mil. Fecho parênteses. A soma está descrita ali para o programa realizar. Agora eu tenho que clicar na barra em diagonal, que representa o símbolo da divisão. Agora eu vou calcular o outro somatório, que é a parte de baixo, que a gente tinha ali na fórmula, que é o passivo circulante do ano de 2023, que é o valor de R$ 712.828, mais o exigível a longo prazo, ou seja, o passivo exigível a longo prazo. Nesse caso, a gente tem o valor aqui do não circulante. Ele representa o passivo exigível a longo prazo. Então, eu vou somar esse valor aqui. Fecho parênteses, perfeito. Eu tenho os dois valores ali de cima somando, a divisão e os dois valores de baixo somando também. E primeiro, então, vai ser feita a soma e depois, por último, a divisão. Quando eu der um Enter aqui, já vai aparecer a resposta. Tá? Ó. Percebam aqui que apareceu o valor de 0,46. Esse é o indicador que eu calculei do índice de liquidez geral. Tá bom? Então, o que isso significa? No ano anterior, 2022, eu tinha um valor de 0,44 e aí aumentou para 0,46. Aqui do lado, na última coluna, a gente tem a descrição. O que essa descrição nos ajuda? Nos ajuda a entender que esse indicador que a gente calculou, ele tem ali um limite, ou de certa forma um valor ideal que a gente tem que se guiar. Tá? Seria o número 1. Ou seja, se o valor for 1 ou maior que 1, tá ok, tá ótimo. Se for 1 ou maior, tá favorável. Mostra a saúde financeira de longo prazo da empresa, além de que é importante esse indicador para a gente poder analisar conjuntamente com outros índices que a gente tem ali embaixo, que a gente vai calcular, que na verdade vocês precisam calcular. Eu não vou fazer todos aqui até para não dar a resposta para vocês, porque eu estou usando a mesma planilha que vocês têm que preencher. Tá? Eu vou usar esse primeiro aqui como exemplo. Então, olhem só o seguinte, se tem que dar o resultado do indicador, do índice de liquidez geral, tem que ser maior que 1, o que significa? Eu achei 0,46, significa que eu ainda estou muito longe de 1, porque 0,46 é menor do que 1. Se fosse maior do que 1, começaria com 1, alguma coisa. Então, eu estou abaixo do que seria considerado favorável. Tá? Houve uma melhora de um ano para o outro? Com certeza. Aumentou pouco, mas aumentou. Teve ali uma melhora de 0,44 para 0,46. Aumentou 0,02 no resultado do indicador. É pouco, mas houve uma melhora. O que daí vocês precisam fazer? Vocês precisam chegar aqui e escrever agora a análise, ou seja, o relatório com base nesse resultado que vocês encontraram em comparação com o ano anterior. O que a gente vai analisar? A gente tem que analisar as contas que foram envolvidas nessa operação. A gente tem o ativo circulante e também temos o ativo realizável a longo prazo, e mais o passivo circulante também e o passivo exigível a longo prazo. Então a gente vai lá de novo para o balanço patrimonial e aí a gente vai analisar essa situação ali do ano de 2023 e também do ano de 2022. Tá? A gente tem que tentar fazer aqui uma leitura. A gente pode observar que o ativo circulante do ano de 2022 ele era menor
do que do ano de 2023. Tá? Isso a gente já observa aqui de cara. O que a gente teve de maior impacto? A gente tinha ali um valor em caixa que era maior no ano de 2022 e aí ele baixou pela metade no ano de 2023. O valor em banco a mesma coisa, a gente tinha um valor ali de 355 mil e ele baixou para 234, tá? Então teve uma queda bem significativa. E olhem só que interessante, a gente tem um valor de direitos realizáveis, clientes, impostos a recuperar, que tinha um valor total de 59.400, aumentou para 268.750, ou seja, teve um aumento aí de quase 5 vezes o valor de um ano para o outro. O que isso significa? A gente diminuiu o nosso valor em disponibilidades, o valor físico ou até mesmo disponível em conta bancária, e em contrapartida a gente aumentou as nossas vendas a prazo. Isso de certa forma é ruim, porque vender a prazo não é garantir que a gente vai efetivamente receber esse valor. Tanto que tem muitas empresas que lidam com percentual de inadimplência. Tá? Então não é simplesmente vender assim que nem modelo Casas Bahia, vamos parcelar em 10, 12, 15 vezes. Depois a pessoa vendeu, a empresa vendeu e depois o cliente ele não consegue quitar a dívida, ele não consegue pagar, não consegue honrar os pagamentos. Isso é um problema. Então só vender por vender não resolve todos os problemas. A gente tem que receber o que está sendo vendido. Principalmente quando a gente adota essa política de vender a prazo. Né? E aqui a gente observa que houve uma mudança de chave ali muito significativa. Começaram a vender de um ano para o outro muito mais comercialização de vendas a prazo do que o normal. O normal estava flutuando ali em torno de 60 mil, né, esses valores, e olha o quanto que aumentou de um ano para o outro. Tá? E também a questão do estoque. O estoque até que se manteve ali numa zona, num valor intermediário ali, não flutuou muito, né? Meio que se manteve numa média. A questão do realizável a longo prazo também, não houve muita flutuação. Já do outro lado, a gente tem ali o circulante, né? Que seria as dívidas de curto prazo. O valor ele reduziu no contas a pagar, de um ano para o outro. Em contrapartida, a gente tem um aumento do circulante, que seria o total ali de contas a pagar, obrigações tributárias e trabalhistas também. Houve um aumento de 689.572 para 712.828. Tá? Então, teve um aumento das dívidas de curto prazo. Já as dívidas de longo prazo se manteve igual. Só tinha um financiamento de longo prazo de 900 mil e se manteve igual. O que isso significa? Houve uma melhora significativa no indicador por qual motivo? Porque a gente vendeu mais a prazo. Só que vender mais a prazo, como eu comentei, pode ser um tiro no pé. Se tu não receber esse valor que tu vendeu a prazo, que houve um aumento ali de 5 vezes nas vendas. Se vocês olharem lá na DRE, muito provavelmente vai estar registrado isso, um aumento ali do ano de 2022 para 2023, olhem só, de 168 mil para 461 mil na receita bruta. Isso provavelmente foi resultado das vendas a prazo. Só que, como eu comentei, não adianta nada tu vender ali, aumentar 5 vezes as vendas a prazo, se esse valor só está registrado no balanço. Se efetivamente isso não está entrando ali no caixa da empresa ou na conta bancária. Tu não vai ter dinheiro efetivamente entrando que é necessário para tu ter capital de giro para tu quitar tuas dívidas. Dívidas essas que aumentaram de 689 mil, como a gente observou aqui no curto prazo, para 712 mil. Então, o índice em si, voltando aqui, ele mostra que houve uma melhora, mas se a gente olhar só o indicador desse índice, parece que ele melhorou, mas se a gente for analisar a fundo as contas, a gente observa que no relatório vocês têm que descrever isso, que analisando as contas, pode ser que a estratégia que foi adotada não foi a melhor. É mais ou menos nessa linha que vocês têm que escrever aqui a resposta de vocês, tá bom?
Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato lá pelo Fale com o Tutor, tá bom?